Hoje um bate-papo sobre síndrome dos ovários policísticos. Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Dentro daquela proposta de trocar ideia com outros colegas médicos, surgiu a ideia de trocar ideias, né? Na verdade, enriquecer o conhecimento com outros colegas endocrinologistas. Hoje eu convidei para participar a minha colega de Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, a doutora Luciana Pérez, para conversar sobre esse assunto, né, Luciana? Bastante importante, porque é uma condição, uma doença muito comum em mulheres, que é a síndrome dos ovários policísticos. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, né, para a gente começar o bate-papo, como é que faz o diagnóstico, como é que você chega num diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos? Então, Matheus, eu acho que a primeira coisa é a gente puxar essa palavra síndrome, tá? Porque tem muitas pacientes que vão fazer ultrassonografia transvaginal por qualquer motivo, né? E vem lá no laudo ovários policísticos e elas já acham que elas automaticamente têm a síndrome. Então, não. A gente precisa ter duas das três características que eu vou citar aqui agora. Então, a primeira, né, é a oligomenorreia ou amenorreia, então traduz, né? É a paciente parar de menstruar ou menstruar menos vezes do que se é esperado, né? Isso acontece por causa que a paciente pode ficar tanto em anovulação quanto em oligovulação, então pode ovular, parar de ovular ou ovular menos vezes. A segunda característica, que são os achados clínicos ou bioquímicos de hiperandrogenismo, mais uma vez vamos traduzir, o hiperandrogenismo, então, são esses achados que a gente comumente não espera numa mulher, então ter pelos em locais que são mais masculinos, né, como aqui no lábio superior, ter pelo no queixo, a gente pode ter acne, oleosidade na pele, queda de cabelo, então esses achados também são características, mas às vezes a paciente não tem esses achados, mas pode ter alteração no exame laboratorial. E aí é uma das únicas indicações que a gente tem para dosar androgênios em mulheres. Ter esses achados que não são esperados para mulheres. Aí a gente dosa, sim, testosterona, eventualmente androstenediona. E o terceiro achado seria, então, os ovários policísticos na ultrassonografia. E agora, no último consenso, entrou também uma possibilidade de se dosar o hormônio antimileriano, e embora esse consenso tenha colocado isso, mas não tenha nos dado um ponto de corte. Então, eu não sugiro que a gente use atualmente, tá, o antimileriano, não sei se tu tens uma opinião diferente, mas por hora eu prefiro usar, então, esse achado dos ovários policísticos na ultrassonografia. É algo bem recente isso mesmo do hormônio antimileriano, né, Luciana? A gente tem visto nos eventos, mas ainda tem essas dúvidas de como a gente operacionalizaria ele. Uma coisa que é importante também, né, é que a síndrome dos ovários policísticos a gente precisa excluir outras causas, né? E tem algumas outras doenças, algumas outras condições que podem também aumentar a oleosidade da pele das mulheres, fazer aparecer excesso de pelos nesse padrão androgênico, né? No queixo, no buço, no bico do seio, na coxa, no abdômen. Uma que eu acho que é bastante importante da gente diferenciar, o nome é difícil, né? Que é a hiperplasia adrenal congênita forma não clássica, e em que a gente faz uma dosagem de um pró-hormônio lá, que é 17-hidroxiprogesterona, e o quadro clínico é indistinguível da síndrome dos ovários policísticos. Inclusive, quando tu faz a imagem dos ovários, às vezes pode parecer ovários policísticos também, né? E é importante a gente diferenciar isso, porque a mulher que tem esse diagnóstico, ela precisa também receber um aconselhamento genético, né? Porque existe um risco, né? Apesar de não ser grande, do bebê, eventualmente, dependendo da genética do parceiro, de ter formas mais graves de hiperplasia adrenal congênita, com insuficiência adrenal, com problema de formação dos genitais do bebê, tudo isso aí, né? Também, né, a gente sempre avalia a prolactina, avalia hipotireoidismo, né, dependendo se a mulher tem uma queda de cabelo muito grande, da velocidade com que se instala, pode avaliar outras causas menos frequentes de hiperandrogenismo, né, um tumor de ovário, Cushing, algumas outras coisas que são menos comuns, ainda bem, né, quanto menos problema, menor.
E uma coisa, né, depois fechado o diagnóstico, lido essas coisas, a gente entra na parte do tratamento. Aí eu queria voltar para ti a bola, né? Como que a gente faz o tratamento uma vez que você fechou o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos? Eu acho que assim, né, Matheus, tem aquele negócio que é para todo mundo, né? Então, para todo mundo, a gente vai orientar uma dieta saudável, né? Restrição calórica, né? Necessidade de emagrecer vai ser para aquelas pacientes que estão com sobrepeso, estão com obesidade, mas dieta saudável é para todo mundo, assim como exercício é para todo mundo, porque a gente sabe que essas duas coisas já podem melhorar características da síndrome, né? Depois, bom, quando a gente tem necessidade, então, de entrar com medicamento, aí eu acho que é bem importante a gente sempre falar que depende da sintomatologia dessa paciente. Então, se é uma paciente que ela está com irregularidade menstrual, né, então não está menstruando adequadamente, a primeira opção é usar contraceptivo oral combinado. Tem outras opções? Sim, mas essa é a primeira. Assim como se a mulher tem esses achados de hiperandrogenismo, principalmente, né, que a gente fala do hirsutismo, que é esse excesso de pelo, também são os contraceptivos orais combinados, que são a primeira escolha. Eventualmente, a gente pode ter que lançar mão de um antiandrogênico associado, ou de terapias cosméticas, né? Tem pacientes que a gente faz tudo o que pode do ponto de vista de tratamento endocrinológico, mas mesmo assim ela vai precisar lá usar uma depilação a laser, fazer algum outro tipo de tratamento, né? Também, se é uma paciente que o desejo dela é gestar, então a gente tem que pensar em indutores de ovulação, né? Daí geralmente a gente faz com um ginecologista especialista em reprodução assistida, e daí a gente usa letrozol, clomifeno, e eventualmente a própria metformina, né? A metformina eventualmente restaura ciclos também nas pacientes. Não é a terapia de primeira linha, não é a melhor terapia, mas ela pode ser tanto associada quanto utilizada como uma tentativa também numa mulher que não quer começar já tentando uma indução de ovulação com esses outros agentes que eu comentei, né? E depois, meu Deus, a gente tem que pensar na SOP como, eu digo que é uma constelação de fatores de risco. Eu acho que tu poderia comentar quais são esses fatores associados, essas doenças associadas, né, para a gente também pensar no tratamento dessas outras comorbidades. Sim, a síndrome dos ovários policísticos, né, Luciana, como tu já estava falando, ela costuma, né, se associar com obesidade, né, alterações de colesterol triglicerídeo, um padrão de distribuição de gordura que a paciente tende a ter mais gordura visceral, aquela gordura que é inflamatória, né? E esses fatores aumentam o risco de diabetes e doenças cardiovasculares. Então essas pacientes, né, além da gente ter essa preocupação, que a maioria das pacientes ficam com essa primeira preocupação, né, com a preocupação estética, com os pelos ou com a infertilidade, mas também tem essas complicações metabólicas que aumentam o risco cardiovascular. O risco cardiovascular é o risco da pessoa no futuro vir a ter um infarto, vir a ter um AVC, né? Então a gente tem que se preocupar também com isso, né? Em manter a paciente com peso adequado, com a pressão bem controlada, com a glicose no alvo, colesterol, triglicerídeos no alvo. Outra coisa que também pode acontecer no longo prazo, né? Principalmente em algumas pacientes às vezes tem essa moda agora, não quero tomar anticoncepcional. No momento em que tu não protege o endométrio dessas pacientes, aumenta também o risco de câncer de endométrio, um tipo de câncer de útero, né? Que é uma coisa e também outra consequência. Também, as pacientes com ovário policístico podem ter mais apneia do sono, podem ter mais problemas emocionais, depressão, ansiedade. Então a gente tem que abordar a mulher como um todo, né, Luciana? Não só se preocupar, é o pelo, é a oleosidade, não. Tem um monte de coisa que a gente tem que ver junto. Um monte de coisa por trás, né? E outra coisa também que eu lembrei agora, porque eu acho que tu falou super bem, são muitas coisas, né, Matheus? Mas outra coisa que eu lembrei também é o aumento de risco de doença hepática gordurosa. Exatamente. Então isso também a gente vê com bastante frequência nesse tipo de paciente. Muito bem lembrado, ótimo. Então, né, pessoal, como vocês podem ver, a síndrome do ovário policístico é muita informação. Hoje eu e a Luciana aqui nesse primeiro episódio dessa série de 4 vídeos, a gente conversou um pouquinho sobre algumas coisas. Quem gostou do assunto, quem tiver alguma dúvida, manda pra gente. A Luciana tem um canal bem legal também, né, Luciana? Do hipotálamo à vagina, tem um monte de informação sobre isso.
e a gente vai usar essas dúvidas, essas perguntas de vocês para produzir mais conteúdo bom de qualidade, tá certo? Para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado das informações, um abraço e até a próxima!